Olá, gente! Novamente estamos aqui com temperaturas mais baixas. Estamos agora, nesse momento, com 5 graus. Novamente um frio que eu passo para vocês, gente. Mas o assunto aqui, nesse vídeo, posso prometer que vai esquentar muito. Não há maneira de evitar o colapso final. O Banco Central americano, a FED, já imprimiu trilhões. E há poucos sinais de desaceleração. O que significa que uma inflação muito maior já foi colocada em movimento. A única pergunta é como a FED vai responder. Não há maneira de evitar o colapso final de um boom desencadeado pela expansão do crédito. A única alternativa é dizer que a crise deve ocorrer mais cedo, como resultado de um abandono voluntário da expansão do crédito, ou mais tarde, como uma catástrofe final e total do sistema monetário envolvido. A FED tem duas opções. Primeiro, continuar a imprimir trilhões e deixar a inflação disparar. Segundo, apertar a política monetária e observar o colapso dos mercados. Em outras palavras, ele pode sacrificar o mercado de ações ou o dólar. Nós temos dois cenários aqui sobre os quais nós vamos comentar. Cenário 1. Continua imprimindo $1 trilhão e deixa a inflação disparar. Parar a impressão de dinheiro livraria a economia de suas distorções maciças. Seria doloroso a curto prazo, mas permitiria que a economia se redesenvolvesse em uma base melhor. No entanto, isto é politicamente inaceitável. Quando é dada uma escolha aos políticos, eles geralmente optam pela opção mais oportuna. Portanto, eles provavelmente escolherão a opção mais fácil: continuar a imprimir dinheiro e fingir que a inflação está sob controle por tanto tempo quanto possível. Isso nós já tivemos agora no outono passado, quando a nossa inflação chegou em 4%. Aqui, os políticos dizem, não tem problema, tudo sob controle. Agora nós estamos perto de 8%. Né? E a menos que o Congresso americano tome algumas decisões politicamente impossíveis para cortar gastos, o governo dos Estados Unidos terá déficits infinitos de vários trilhões de dólares que terão que ser financiados pela impressão de mais e mais dinheiro. O escritório do orçamento do Congresso estima que o déficit total entre 2021 e 2031 será de quase 20 trilhões de dólares. Mas isso é quase certamente uma subavaliação dos números reais. Lógico, né? Os dados oficiais nunca mostram os verdadeiros números, né? Mesmo os dados oficiais já mostram um certo absurdo, mas nunca vão mostrar os números exatos, né? Quem financiará esse déficit, estimado de forma conservadora em 20 trilhões de dólares? Mas há outra razão imperiosa pela qual o governo dos Estados Unidos não irá refrear as prensas de impressão. A razão é que a inflação reduz o peso real da dívida, torna possível o empréstimo em dólares e um reembolso em centavos. É bem isso, né? O governo tem uma dívida enorme, tanto o governo europeu quanto o governo dos Estados Unidos. E a inflação vai fazer com que fica mais fácil de pagar a dívida.
talvez vocês se lembrem aí, no Brasil, por exemplo, também teve isso. Agora nós estamos experimentando isso aqui dentro da Europa. Nós já tivemos isso na década dos 80. A inflação é um benefício para os devedores. E não há maior devedor na história do mundo do que o governo dos Estados Unidos, com seus mais de 30 trilhões de dólares em dívidas. É por isso que o governo dos Estados Unidos e aqueles associados a ele são os maiores beneficiários da inflação. É também por isso que você continua ouvindo da Fed e de seus apoiadores na mídia que a inflação é uma coisa boa. Eles conseguem pagar mais fácil a dívida, enquanto nós, porque o nosso salário não vai acompanhar, nós temos cada vez menos dinheiro no bolso. Mas a outra razão imperiosa pela qual os Estados... desculpem. Me enganei aqui. Quando a inflação disparar, outras medidas são de se esperar. Na Argentina, por exemplo, onde os preços aumentam regularmente em 40% ou mais por ano, a publicação de estatísticas de inflação que diferem dos números oficiais do governo não são bem vistas. Eu não ficaria surpreso se o governo dos Estados Unidos fizesse algo semelhante. No mínimo, discutir estatísticas de inflação que não estejam de acordo com o índice de preços ao consumidor poderia ser considerado como desinformação e tirar você ou sua empresa da plataforma. Coisa assim, né? Nós podemos acompanhar nos últimos tempos. A inflação fora de controle também é uma desculpa comum para os governos imporem controles de capital, controles de preços e outras medidas destrutivas. Resumindo, há um incentivo para que o governo dos Estados Unidos continue a aumentar a inflação. Essa é uma má notícia para o dólar americano, mas excelente notícia para alternativas monetárias de mercado livre como ouro e Bitcoin. É apenas prudente estar preparando para uma inflação mais alta. Entretanto, chegará um momento, talvez em breve, em que o aumento dos preços criará pressão política suficiente que poderá forçar a Fed a agir de forma diferente. Portanto, também precisamos estar preparados para o cenário 2. A restrição monetária e o colapso do mercado acionário. Os mercados tornaram-se dependentes da Fed, que bombeia mais de 120 bilhões de dólares recém-impressos para o sistema a cada mês. Mesmo a mínima dica de que a Fed poderia afinar a impressão do dinheiro poderia derrubar os mercados. Quando Ellen Greenspan, talvez um e outro de vocês se lembram ainda, trachou os mercados ao dizer exuberância irracional, ele não quis insinuar que a Fed estava prestes a apertar a política monetária. Mas os mercados caíram de qualquer forma. Ellen Greenspan, nos anos 90, no início do ano de 2000, se eu não me engano, ele era o presidente da Fed. E ele também, a gente pode dizer, manipulava também com as palavras que ele escolheu o mercado. Né? Pois é. Hoje, a situação é muito mais grave do que naquela época. Os mercados entenderão que a Fed está sob pressão para apertar a política monetária para conter a inflação crescente. Como resultado, eles estarão ainda mais atentos ao menor sinal de que a Fed poderá conter a impressão de dinheiro além de uma quantia simbólica. Quando a Fed sinalizar um aperto, intencional ou não,
o mercado de ações será preparado para uma queda de proporções históricas. E no momento parece extremamente supervalorizado. Atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Com 186%, é mais de 40% maior do que no auge da bolha do .com, a segunda maior de sempre. Todos nós sabemos o que aconteceu em seguida. A bolha .com estourou e desencadeou uma das piores quedas do mercado de ações da história. Infelizmente, o acidente que se aproximará será muito maior. Acho que na sequência, esta proporção não só atingirá sua média histórica de cerca de 86%, mas cairá mesmo abaixo dela. Tudo isso é provável nesse momento. A gente sempre pode comparar um pouco essa situação que a gente está passando com 1920, 100 anos atrás. Interessante, né? 100 anos atrás. Isso significa que o mercado de ações ainda tem muito espaço para descer. Lembre-se que a impressão imprudente da Fed distorceu a economia de hoje muito mais drasticamente do que nos anos de 1920. Durante a bolha do .com ou da habitação ou em qualquer outro período da história. Como resultado, espero que a queda da bolsa de valores resultante seja muito maior. A Fed, que bombeou enormes deslocamentos para a economia e influou uma bolha de tudo, a próxima rodada de impressão de dinheiro provavelmente colocará a situação à beira do colapso. Bolha de tudo, talvez vocês já perceberam. Bolha no mercado financeiro, bolha de ações, né? Bolha nos imóveis, também já falo há pelo menos 3 a 4 anos para vocês que nós estamos tendo uma bolha de imóveis aqui na Alemanha, como também em grande parte dos países ocidentais. Falei para vocês que aqui, nos últimos 10, 12 anos, preços dos imóveis até triplicaram. Então, sinal que algo está muito, mas muito errado mesmo. E uma hora, isso dá um corte. E aí, eu não sei, mas muitos de nós vamos perder muito. E muitos de nós, talvez também, tudo. Mas isso, o futuro mostrará para nós. Gente, sejam atentos, fiquem de olhos abertos. Até mais, até no próximo vídeo. Mão no coração.